Bom, a tendência que eu falei aqui pela manhã se cumpriu. Pedro Caixinha não é mais técnico do Santos, agora é informação absolutamente oficial. O treinador foi informado por Pedro Martins que o Santos acaba de rescindir seu contrato e com isso é informação minha, o Santos vai ter que pagar 2 milhões e 400 mil euros para o Caixinha / sua comissão. São quase 15 milhões de reais de rescisão. Não sei qual que é o acordo que o Santos vai fazer com o treinador. Bem capaz que não pague, essa é a verdade, e que passe isso para as próximas gestões, infelizmente. Mas enfim, estou aqui para falar sobre a queda do Caixinha e sobre já notícias a respeito de quem pode ser e quem pode não ser o técnico do Santos para continuidade. Tem informações bastante importantes e quentes. Então a gente precisa conversar sobre isso porque já há muitas atualizações do vídeo que eu fiz há pouquíssimo tempo. Fiz pela manhã, estamos no início da tarde aqui e já aconteceu muita coisa. Antes de qualquer coisa, queria fazer aqui recomendação para vocês dessas canecas da Golcase. Tenho aqui do Peixão, meu nome, personalizável e tudo mais. Estou tomando uma aguinha enquanto eu falo com vocês. Tem vários produtos por lá, sabe muito bem. Capinha de celular, mochilas de viagem, garrafas térmicas, copos térmicos. Esse copo é impressionante, ele aguenta água gelada por 12 horas. É muito tempo, vale muito a pena para você, sei lá, levar para a praia, para você levar para onde que quiser que seja, porque ele é muito resistente e segura tanto o quente quanto o frio por muito tempo. E são vários modelos absolutamente personalizáveis, produtos oficiais do Santos, que você inclusive ajuda o clube nesse momento tão difícil, comprando-os lá na Golcase. E se você quiser utilizar o cupom GOLPEIXE, melhor ainda, porque daí você consegue esses copos por menos de R$80. Fechado? É incomparável com a concorrência, a qualidade é absolutamente absurda. Essa é a verdade. Então, recado dado, o link está na descrição ou apontando o seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. Vamos falar sobre Santos Futebol Clube, sobre Caixinha, sobre demissão, sobre quem vai ser o novo técnico. Antes, claro, se você puder deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, eu já fico muito agradecido. Bom, eu já vinha falado sobre isso de manhã, que o Caixinha deveria ser demitido. E aí, logo depois, o Mussetti soltou uma informação que, olha, realmente a diretora do Santos mudou de ideia, esperava de repente, trazer um novo treinador, ir atrás de um novo treinador e manter o Caixinha para o jogo contra o Atlético Mineiro. Porque o Santos hoje não tem auxiliar, o auxiliar que deve comandar o Santos nesse jogo é o César Sampaio, informação do próprio Mussetti depois. Mas assim, o que eu imagino, tá, dessa demissão? O que eu imagino? Por que ela aconteceu sem o Santos ter um novo técnico? E aí, assim, isso é mais feeling do que informação. Eu acho muito complicado hoje em dia, com técnicos desse tamanho, eles se propuserem a negociar enquanto o Santos tem um outro comandante. Eticamente, é muito ruim para eles isso, porque as informações giram, independentemente do cara ser estrangeiro ou não. Como é o caso do Caixinha, né? Então, eu imagino que o Santos, ao conversar com outros treinadores, pensaram, bom, não converso com você enquanto você tiver um comandante aí. O Santos deve ter ouvido isso e pensou, tá, então eu vou ter que demitir o treinador, ficar sem treinador para poder conversar com outros treinadores. Eu imagino que seja isso, porque não faz sentido, ainda que o Santos tenha outros nomes no mercado, abra conversas, que o Santos tenha o César Sampaio como comandante para um jogo tão importante como esse jogo do Atlético Mineiro, quarta-feira, 9h30 da noite, na Vila Belmiro. Muito, muito, muito estranha essa postura do Santos, a não ser que tenha ouvido de algum treinador que o Santos queira que não negocia enquanto o Caixinha estiver no comando por respeito ao treinador português. Fato é que, segundo o Mussetti, eu vou compartilhar a tela do Twitter dele com vocês, o Santos ouviu aqui, segundo o Mussetti, 3 respostas bastante ruins de treinadores, tá? As respostas são aqui, o Santos ouviu notícias ruins na primeira busca por um novo técnico. Dorival Júnior e Tite disseram que não querem assumir nenhum clube agora. Então o Santos, segundo o Mussetti, já recebeu negativas imediatas de Tite e Dorival, nem sequer abrindo negociação com o Santos.
Luiz Castro avisou que não pretende trabalhar no Brasil nesse momento. Uma terceira negativa, era um nome que eu nem sabia que estava no radar. Eram as 3 principais opções do Peixe que pode insistir, mas imaginava respostas diferentes em busca de uma definição rápida. Jorge Sampaoli não empolga a direção, mas não está descartado. Ele aceitaria o convite. Então o Lucas Musetti traz uma outra informação de que o Sampaoli está aberto a aceitar. O Pedro Ramiro deu, por sua vez, uma outra informação, vou até buscar aqui o perfil dele, dizendo que outro nome surgiu para o Santos. Aqui, ó. Thiago Carpini é um dos nomes que agradam a diretoria do Santos com a iminente demissão de Pedro Caixinha. Eu acho uma completa loucura. O Carpini foi procurado pelo Santos, quase contratado e recusou o Santos na Série B. E agora, de novo, o Carpini eventualmente ser uma opção, eu acho uma completa loucura, uma completa loucura. O Carpini foi muito mal no São Paulo, faz um trabalho no Vitória que é interessante, mas um trabalho que de jogar como time pequeno. Não que o Santos com esse elenco deva jogar para cima, já falei bastante sobre isso aqui na live, em todos os jogos. Mas eu acho que o nível de repertório do Carpini ainda é pequeno. O Carpini precisa evoluir como treinador para ter uma nova oportunidade no time grande. Gosto do Léo Condé mais do que do Carpini, mas é outro cara que eu não apostaria agora. O Santos precisa de um técnico grande. O Santos precisa de um técnico à altura de sua história. Dorival Júnior e Tite disseram não. Luiz Castro disse não. Você tem o Sampaoli, cuja informação do Musetti é que ele aceitaria, e você prefere o Carpini, você prefere qualquer... Entendeu? É uma loucura isso. Então, me parece, dada essa apuração do Musetti, novamente aqui, ó, Sampaoli aceitaria o convite, que essa deve ser a opção. É claro. Quando você for conversar com o Sampaoli, você precisa entender o tratamento Neymar. Isso precisa estar na conta. Precisa estar na conta. Porque hoje o principal objetivo da diretoria do Santos é manter o Neymar por o máximo de tempo que conseguir. Porque o Neymar não é só sobre os frutos que ele dá dentro de campo, mas principalmente, eu diria, fora. Principalmente fora. Antes a gente olhava para o combo Neymar como, nossa, vai arrebentar de jogar bola e também vai trazer coisas fora de campo. Hoje eu não sei se todo mundo tem essa certeza que ele vai arrebentar dentro de campo. Então o principal trunfo do Neymar é o quanto de receita ele consegue aumentar do clube fora de campo para manter esse elenco que é caríssimo que o Santos montou, um elenco mais caro do que o Santos pode pagar. Então, dito isso, o principal objetivo da diretoria é manter o Neymar por mais tempo. E a gente sabe das relações históricas do Sampaoli com grandes craques, que têm os seus respectivos privilégios. Ele não sabe gerenciar time, clube, jogadores, pessoas nesse nível. Ele teve problemas com o Pedro no Flamengo, o seu auxiliar deu um soco, desferiu um soco no rosto do Pedro. Teve o problema do Sampaoli com o Messi e com outras tantas estrelas da seleção da Argentina antes dele vir para o Santos. Então, assim, até que ponto o Sampaoli saberia trabalhar com o Neymar? Até que ponto o Sampaoli, que exige intensidade absurda de todo mundo no campo, conseguiria ter um tratamento parecido com o Neymar com relação a isso? Então, assim, são questões. Nesse cenário aqui, dos técnicos que o Santos cogita, ele ser o único que quer o Santos, que toparia, segundo o Musetti, cara, eu contrataria. Mas eu sei que há um receio e a diretoria tem esse receio. Mas aí, antes de contratar, tem que ter uma conversa séria com o profissional. Falar, cara, é o seguinte, nosso plano aqui é que o Neymar fique. Se a corda pender para um lado, você vai cair. Tem que ser sincero, jogar a carta aberta. Se a corda pender para um lado, se der qualquer tipo de problema, você cai no dia seguinte. Então eu preciso que você mantenha boa relação, eu preciso que você entenda o nível de estrelismo que essa relação ela tem. Porque o Neymar é muito mais do que só um jogador. Para o clube Santos Futebol Clube hoje. Então, assim, é arriscado, mas nada que uma conversa não possa eventualmente resolver. O Sampaoli é um cara que taticamente é superior ao Caixinha, mas de longe. Só que é um cara que vem de trabalhos muito ruins. O trabalho dele no Flamengo é muito ruim. O trabalho dele no Rennes é inexistente. E
E o trabalho dele no Sevilha também, porque ele sai do Olympique de Marselha para treinar o Sevilha, ele volta ao Sevilha e ele briga para não cair no Campeonato Espanhol. O trabalho é horroroso também dele no Sevilha. Os 3 últimos trabalhos do Sampaoli são muito ruins. Ele vinha de um trabalho muito bom no Olympique de Marselha quando ele deixou o Galo. Ele sai do Santos, vai para o Galo, faz um trabalho de regular para bom no Galo, aí vai para o Olympique de Marselha, para mim faz um trabalho ótimo no Olympique de Marselha, e aí começa uma derrocada absurda. Ele deixa o Olympique de Marselha, que queria renovar o seu contrato, para ir para o Sevilha, o trabalho é ruim, aí ele vem para o Flamengo, faz um trabalho horroroso, e depois volta para a França, para o Rennes, e faz um trabalho pífio. Na França é demitido com menos de 10 jogos. Então ele está muito em baixa. Muito em baixa. É um técnico que usa o Santos quando está em baixa. Mas deu certo em 2019. Daria certo agora com esse elenco? É uma aposta. Eu prefiro apostar nisso do que apostar no Thiago Carpini, porque também é outro técnico que é uma aposta. O Léo Condé, que eu gosto muito, outra aposta. Então assim, o Sampaoli me parece o melhor nome dentre esses que estão sendo cogitados. Ah, o Santos vai tentar um Crespo? Beleza. A gente pode discutir. O Santos vai tentar uma cartada de algum outro treinador hoje do mercado exterior? Podemos avaliar. Mas não me parece. No meio de uma temporada, eu acho que o Santos não vai inventar. E se o Santos já recebeu negativas de Dorival e Tite e do próprio Luiz Castro, eu acho que o Sampaoli pinta como favoritaço para assumir o Santos. E aí a gente precisa entender, quando a gente olha inclusive para o trabalho de 2019 do Sampaoli no Santos, que altos e baixos vão acontecer, que uma demora para encaixar o time muitas vezes acontece e que é preciso ter a paciência que teve em 2019. Em 2019 teve muita paciência porque era notório o entendimento da torcida e da diretoria que o elenco era um elenco fragilizado, que era um elenco, como dizem os americanos, meio assim, os caras que, os azarões, né? Tem uma expressão americana, mas os azarões, né? Que os underdogs, que eles usam bastante. E aí, assim, quando vinham as derrotas, vinham as goleadas, etc., eu pensava, beleza, a gente não tem elenco para tudo isso mesmo, então tem que ter paciência. A expectativa do Santos de contratar o Sampaoli com esse elenco que montou, não pelo que o elenco é, mas pelo que o Santos gastou, e pela folha salarial é muito maior. Então tende-se a ter menos paciência com esse trabalho do Sampaoli. Até porque os outros trabalhos do Sampaoli ruins que vêm de agora estão mais no nosso mental. Então bastaria 3 jogos muito ruins para pensar, e agora? Ele é o cara de 2019 ou é esse novo Sampaoli? Então teria de fato muitas dúvidas, mas ele mostrou ao longo do trabalho de 2019 que mesmo cometendo muitos erros ao longo do percurso, ele atingiu seu ápice no último jogo do ano, que foi contra o Flamengo, campeão da Libertadores e campeão brasileiro, que ele meteu 4-0 na Vila contra o Flamengo completo. Eu sei que era um amistoso para o Flamengo, mas assim, o Flamengo jogou a vera. Quem viu aquele jogo, viu. Reparou isso? O Gabriel puto mostrando tatuagem de campeão da Libertadores para a torcida do Santos. Lembro bem. E o Flamengo não vendo a cor da bola. Ali o Santos do Sampaoli atingiu o seu ápice, só no final do ano. Então, ou seja, é um trabalho que demorou para ele ser maturado, embora o desenvolvimento do time ao longo da temporada tenha sido muito melhor do que com o Caixinha, por exemplo, nem compara, e com os outros técnicos recentes do clube. Mas é um perfil de elenco diferente. Eu não consigo imaginar se o Sampaoli chegar, isso pode ser papo para outro vídeo se ele eventualmente mesmo for contratado, mas não consigo imaginar o Gil tendo vida longa com ele, pela maneira como ele gosta de jogar. Não consigo imaginar nem mesmo o Zé Ivaldo, não consigo imaginar o Santos tendo vida longa com João Schmidt no meio de campo, que não marca ninguém. Não consigo imaginar. Seria uma mudança estrutural muito forte que ele faria no Santos. E ele certamente pediria os reforços na janela do meio do ano. E pediria muita gente. Pediria zagueiros, pediria volantes e pediria laterais direitos. Ou lateral direito, se o Aderlan voltar bem. Pediria. E eu não sei se ele não pediria reforços na frente, como centroavantes,
que ofereçam mais o tipo de característica que ele gosta, caras que participem mais do jogo. E a gente sabe também que o Sampaoli, quando pede jogadores, ele indica muito mal essas peças, né? Então, enfim, é uma trama que a gente vai ter que continuar enxergando aqui, entendendo aqui. Hoje ele me parece que é o favorito não pelo desejo da diretoria, mas pelo fato dos dois desejos principais da diretoria, Dorival e Tite, ter dito não. O Sombra, da Estágio 97, disse que o Dorival pediu 3 milhões para o São Paulo. Quando o cara do nível do Dorival pede 3 milhões para voltar a trabalhar, e essa é uma informação, é porque ele não quer voltar a trabalhar. Ele não quer voltar a trabalhar agora. Ele sabe que ele pode se queimar, ele já saiu queimado da seleção, me parece muito mais um treinador que quer ficar quietinho agora. O Tite vai escolher muito bem o seu próximo trabalho. E me parece que ele está mirando uma coisa fora do Brasil mesmo. Então, é muito difícil aqui. Muito difícil. Dentre essas opções aqui, resta o Sampaoli. A não ser que o Santos vá para um risco total de um Carpini ou de um Léo Condé ou um treinador emergente, ou vá atrás do Quinteiros agora, ou espere eventualmente uma queda do Zubeldia no São Paulo para contratar, alguma coisa nesse nível. Mas o Santos tem que correr contra o tempo. Quanto mais rodadas o Santos tiver o César Sampaio em seu comando, o Santos está frito. Então o Santos precisa trazer um técnico para ontem. Seria a demissão do Caixinha já um sinal positivo de alguém que nenhum repórter não conseguiu apurar? Pode ser. Pode ser, porque eu falei, era só manter o Caixinha e negociando. Será que esbarrou nessa questão de ética ou será que esbarrou no avanço com algum profissional que isso está ainda dentre só ali o Marcelo e o Marcelinho Teixeira que sabem? Não sabemos. Vamos entender com o passar dos dias, do dia talvez, pode sair notícia nova a qualquer momento e a gente vai estar aqui para conversar com vocês sobre isso. Mas hoje, me parece, nesse momento, nesse minuto, 13h05 que eu estou gravando esse vídeo, me parece que o Sampaoli é o favoritaço para voltar ao Santos Futebol Clube, pelo menos diante da apuração de um dos principais setoristas, que é o Lucas Mussetti. Vamos aguardar. Deixa seu like, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.